como vemos aqui, são várias imagens que nos mostram uma das técnicas. A doutora Ana Santa Silva, que veio aqui à igreja, ao Coro Alto, fazer um exame às pinturas para percebermos que tipo de pigmentos é que os pintores usavam. Não se sabe ainda quem é o pintor, ainda estamos a efetuar estudos porque os documentos foram perdidos, ou com as invasões francesas, vários assaltos à igreja, e poderá ser perdido os documentos principais dos contratos das obras. Aqui também vemos a fotografia ultravioleta, a recolha de amostras, e aqui também um exame feito no laboratório da Universidade Católica com uma das pinturas que foi preciso transportar até à universidade. Aqui o resultado de uma das fotografias de infravermelho, em que vemos a existência de um desenho subjacente. Antes das pinturas terem recebido a própria tinta, foi feito uma espécie de um desenho por artistas para perceber onde é que colocavam as formas. E é através destas fotografias infravermelho que se consegue ver esse desenho. É importante referir que as ações de conservação de Estado foram aqui realizadas pela Universidade Católica, consistem numa intervenção recente, sobretudo na investigação científica. A intervenção está então ligada à investigação diretamente. O objetivo da investigação é encontrar documentos históricos, materiais e técnicas de discussão deste tipo de direito, especificidades, causas de utilização, problemas e assim encontrar soluções mais adequadas para a conservação do Estado. Aqui vemos também uns dos documentos que pesquisei no arquivo do Porto sobre a Igreja Romana. Depois de efetuar o registro, a etapa que se seguiu a seguir foi a limpeza, que foi feita em duas fases, a seco e a úmido. Aqui vemos algumas imagens da limpeza efetuada mediante trinchas e aspiradores, entre outros. Aqui também mais algumas imagens que nos mostram o cuidado que os alunos tiveram com tentarem chegar a todos os cantos do texto, por trás das pinturas. Vemos agora também algumas imagens da limpeza por via química, alguns pormenores no meio da limpeza, a zona limpa e também outras zonas por limpar ainda, a diferença entre as zonas com sujidade, com verniz e as zonas já com limpeza química, e também uma perspectiva também das alunas aqui a trabalhar, duas alunas também de Erasmus, que nos mostram a posição que os alunos tinham que estar todos os dias, e realmente é um trabalho bastante árduo que os alunos tinham que enfrentar todos os dias. Durante o processo de limpeza, percebemos da existência de um repito total presente nas molduras. Talvez tenha resultado uma mudança de boa estética. Neste sentido, após reuniões e testes de solubilidade efetuados, optou-se por deixar este testemunho. Este trabalho foi difícil, pois teve que ser removida a bisturi, ou demorar algum tempo, pois além de ser necessária atenção, é necessária uma precisão de gestos, de forma a não levantar o original. Meninos hebreus, levando ramos nas mãos, clamavam o Senhor, dizendo: Hosanna nas alturas. Super flumina preparavi Deum.
Paixão de Jesus Cristo. Meu povo, que mal é que eu te fiz? Em que é que te contristei? Responde. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Os poucos a vós que temos lugar para sentar, podeis sentar.
Queria dizer que, ainda antes de dar a palavra ao Sr. Padre Almir, eu queria começar por pedir desculpa deste ligeiro atraso, mas para mim 5 minutos já é muito atraso. Foram mais que 5. Mas estas atividades, ao fim do dia, sofrem prejuízo pelas que estão antes. Não foi possível despachar mais cedo. Peço-vos desculpa. Em nome de Deus a quem amo e sirvo, embora tão desajeitadamente, saúde e cumprimento todos os que viessem a esta Eucaristia. Faço também, com redobrado júbilo e particular afeto, a Vossa Excelência Reverendíssima Sr. Dom Manuel Clemente, digníssimo Bispo do Porto, que tanto nos honra com a sua presença e que muito nos vai fazer aproveitar com o sacramento que connosco vai celebrar e com a palavra que nos vai dirigir. Será um pouco de tempo para o muito de conteúdo e proveito. Perdoe-me, Sr. Dom Manuel, ter-lhe roubado o único sábado do ano em que não tinha compromissos para o fim da tarde, parece. Acabou por não ser assim. Ainda dizem que os bichos não fazem nada e os padres também. Mas sem o Sr. Bispo, neste dia tão único e histórico para Ramal, sentir-nos-íamos como teófãos e desprovidos. Na verdade, impunha-se celebrar uma Eucaristia de ação de graças pelas obras de restauro desta Igreja, templo dos inícios do século XVIII, que os nossos antepassados tão nobremente nos legaram, mas que o tempo e a incúria humana quase fizeram colapsar. Porque tanto nos compungia esta situação, a ideia de restauro sempre voou e consumiu o universo do nosso pensamento, dizendo-nos imperativamente que era necessário vesti-la de dignidade. Era improrrogável. O restauro era absolutamente necessário e há muito ansiado. Além disso, uma igreja velha é sempre um espaço onde fervem recordações e onde se cozinham memórias. As pessoas nunca esquecem os locais que são instância sentido do jubilosamente celebrado e do intensamente vivido. É por isso que deixar ao completo abandono uma igreja antiga é pecado histórico, que normalmente os homens não perdoam e Deus não absolve. E isso não podíamos permitir. De todas as pessoas aqui presentes, talvez a que mais concorda com o que afirmo é exatamente o Sr. Dom Manuel Clemente, por uma encantadora razão. A sua querida mãe foi batizada nesta igreja onde nos encontramos. Dela fazemos hoje grata memória e queremos que esta missa seja também por ela. Sabíamos o que queríamos, mas não podíamos o que precisávamos, dados os parcos recursos. Só nos restavam duas soluções: ou gritar contra a escuridão ou acender a focha. O que aconteceu é que se abriu um fogo de uma vontade avassaladora que fez eclodir a decisão definitiva de avançarmos, mesmo não tendo dinheiro para o que precisávamos. Embora não tenha sido uma loucura de aventura, foi um extraordinário sucesso no empreendimento e revelou a grandeza deste extraordinário e encantador povo de Ramal, que construiu o centro paroquial, edificou a nova igreja e agora restaura a antiga, praticamente sem atos do tempo. Sabemos que não atingimos a plenitude no tempo que agora seriado ao culto, depois restaurado, porque ele será sempre o sinal limite da nossa perfeição, mas é também, será sempre o espaço de contínua revelação de Deus e do homem, e isto basta. E é exatamente porque este templo é a instância de Deus que guarda o homem, que nem Deus pode ficar aqui preso na escuridão, nem o homem lá fora vagabundo e refém do mero materialismo. Por isso, esta igreja está dotada de um moderno sistema que vai abrir e fechar automaticamente todos os dias, para que quem quiser possa vir usufruir dela e fruir de Deus. Um grande guarda-vento de vidro que irá conforto a quem quiser vir rezar e evitará que os ladrões se infiltrem no interior da igreja. Esta é uma experiência nova na cidade e na diocese e adivinhamos já as suas vantagens e os seus frutos. Também adotámos de uma sala para depositar os que falecem e não tem lugar na capela da junta de freguesia.
O Sr. Presidente, aqui presente, a quem cumprimento, em uma hora fez obras na capela mortuária, mas quando há 2 ou 3 corpos para depósito, a situação torna-se caótica. Podereis, no fim da missa, passar e ver espaços que adaptamos para que a morte também tenha dignidade. Senhor Jesus, Salvador de Ramal, nosso querido padroeiro, faz que esta igreja, que o tempo e a incúria vilipendiaram e que agora reabrimos ao culto, depois de consistente restauro, aparentemente muda e estática, seja lugar de contínua revelação sacramental, linguagem universal do homem sagrado, uma síntese do tempo e um movimento que oriente para os valores do Espírito. Seja na sua idiosincrasia sacral um universo eloquente, porta e ponto para o mistério, lugar onde possamos passar do belo contemplado ao belo vivido. Que aqui fiquemos prisioneiros espiritual e o sagrado nos fecunde. Amém. Muito obrigado pelas suas palavras de cumprimento, caríssimo Padre Almeida. Muito obrigado, irmãos, por tudo aquilo que fizestes e refizestes neste tempo tão educativo. E agora sim, preparemos os vossos corações para que eles, batendo mais em uníssono com o coração de Deus, se encontrem na raiz das coisas e no permanente princípio de tudo o que deve acontecer. Confessemos os vossos pecados. Confesso e agora que eu peguei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões, no meio da minha luta, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogueis por mim e pelo nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Deus eterno e onipotente, que para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e padecesse o suplício da cruz. Fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão, para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus convosco, Pai, Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu uma graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs ele desperta os meus ouvidos para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus
veio em meu auxílio, e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desmentido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus.
Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, assumindo a sua condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, levantaram-se os anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas. Levaram Jesus a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem a solevar o nosso povo, a impedir que se pagasse o tributo a César e dizendo ser o Messias Rei. Pilatos perguntou a Jesus: Tu és o Rei dos Judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. Pilatos disse aos príncipes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro nada de culpável neste homem. Mas eles insistiam. Amotina o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Ao ouvir isto, Pilatos perguntou se o homem era galileu. E ao saber que era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava nesses dias em Jerusalém. Ao ver Jesus, Herodes ficou muito satisfeito. Havia bastante tempo que o queria ver, porque ouvia dizer dele, e esperava que ele fizesse algum milagre na sua presença. Fez-lhe muitas perguntas, mas ele nada respondeu. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas que lá estavam acusavam-no com insistência. Herodes, com os seus oficiais, tratou-o com desprezo e, por troça, mandou-o cobrir com um manto magnífico e remeteu-o a Pilatos. Herodes e Pilatos, que eram inimigos, ficaram amigos nesse dia. Pilatos convocou os príncipes dos sacerdotes, os chefes do povo, e disse-lhes: Trouxeste este homem à minha presença como agitador do povo. Interroguei-o diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais.
Herodes também não, uma vez que não o mandou de novo. Como vedes, não praticou nada que mereça a morte. Vou, portanto, soltá-lo, depois de o mandar castigar. Pilatos tinha a obrigação de lhe soltar um preso por ocasião da festa. E todos se puseram a gritar: Mata esse e solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido metido na cadeia por causa de uma insurreição desencadeada na cidade e por assassínio. De novo, Pilatos lhes dirigiu a palavra querendo libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos falou-lhes pela terceira vez: Mas que mal fez esse homem? Não encontrei nele nenhum motivo de morte. Por isso vou soltá-lo depois de lhe mandar castigar. Mas eles continuavam a gritar, pedindo que fosse crucificado. E os seus clamores aumentavam de violência. Então Pilatos decidiu fazer o que eles pediam. Soltou aquele que tinha sido metido na cadeia por insurreição e assassínio, como eles revelavam, e entregou-lhes Jesus para o que eles queriam. Quando conduziam, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para a levar atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão de povo, e mulheres batiam no peito e se lamentavam, chorando por ele. Mas Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Pois dias virão em que se dirá: felizes as estéreis, os ventos que não geraram e os peitos que não alimentaram. Começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e às colinas: cobrimos. Porque se tratam assim a madeira verde, que acontecerá a seca. Levavam ainda 2 malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois deitaram sortes, para repartirem entre si as vestes de Jesus. O povo permanecia ali a observar. Por sua vez, os chefes zombavam e diziam: Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Messias de Deus, o eleito. Também os soldados troçavam dele, aproximando-se para lhe oferecerem vinagre, diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Entretanto, um dos malfeitores que tinha sido crucificado insultava-o, dizendo: Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu: Não temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício, quanto a nós fez justiça, pois recebemos o castigo das nossas más ações, mas ele nada praticou de condenável. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com a tua realeza. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era já quase meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra, até às 3 horas da tarde, porque o sol se tinha eclipsado. O véu do templo rasgou-se no ao meio, e Jesus exclamou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Vendo o que sucedera, o centurião deu glória a Deus, dizendo: Realmente este homem era justo. E toda a multidão que tinha assistido àquele espetáculo, ao ver o que se passava, regressava batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam,
desde a Galileia, mantinham-se à distância, observando estas coisas. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, estamos então continuando o que acabámos de ouvir. Dizia o Evangelho que todos os conhecidos de Jesus, incluindo as mulheres que o tinham acompanhado desde a Galileia, se mantinham à distância observando aquelas coisas da crucifixão e da morte de Jesus. Nós continuamos este grupo de homens e mulheres que, ao longo dos séculos, e vindos de todo o lado, não apenas da Galileia, agora aqui em Ramal, na reinauguração desta linda igreja, continuamos a olhar estas coisas de Jesus. E esse é o primeiro mistério, para não dizer o grande milagre de estarmos aqui. Com certeza que é uma ocasião de ação de graças e de alegria por aquilo que se conseguiu fazer na renovação desta igreja, com o vosso pároco, com todos os seus colaboradores mais diretos, com todo o povo de Ramal, como ele lembrou-se e associou também. Com certeza é um grande momento de ação de graças, mas o centro de tudo é estarmos aqui já a celebrar os ramos na paixão do Senhor, juntamos àquele pequeno grupo que naquela tarde em Jerusalém olhava para onde se passava na cruz e nunca mais deixou de olhar. Repito, este é o grande milagre e o mistério imenso. Porque nós temos a consciência e sabemos já e adivinhamos que enquanto o mundo for mundo, milénios e milénios que se sigam aqui na Terra ou noutros planetas, não sei onde, continuará a haver um grande grupo de homens e de mulheres cujos olhos não se desfixam daquela cruz, tentando perceber tudo quanto ali aconteceu e percebendo, ou melhor, intuindo que o que ali aconteceu nos diz muito diretamente respeito. O que o cristianismo, digamos assim, tem de mais surpreendente é que nenhum de nós seria capaz de inventar. Não há em toda a história religiosa da humanidade nada semelhante. E, no entanto, não há acontecimento com o qual nós nos possamos identificar mais, povos de todos os séculos, de todas as nações, de todas as etnias, raças e culturas, do que exatamente o que ali aconteceu na cruz de Jesus Cristo. Temos, efetivamente, que aprofundar muito estas coisas para nos sondarmos a nós próprios o que somos, o que podemos ser, o que devemos ser, em qualquer tempo e em qualquer circunstância. Estas leituras bíblicas que escutámos, nós lembramos-las, dos nossos antepassados na fé, e concretamente os textos do Novo Testamento, como aquele belíssimo hino da Carta aos Filipenses, e ele que era de condição divina, fez de nós, e por nós morreu, e até à morte na cruz, assim foi, e por isso Deus o exaltou, e o nome está acima de todos os nomes, este hino que as primeiras comunidades cristãs cantavam, e que São Paulo incluiu nesta sua carta aos cristãos de Filipos, e agora esta narração de São Lucas, que nos apresenta na sua própria visão e perspectiva o que aconteceu em Jerusalém na morte do Senhor, tudo isto nos dá já muita luz e nos ajuda a esclarecer este enigma, ou melhor, este mistério de estarmos aqui e estão agarrados à cruz do Senhor. Então, de dizermos apenas alguma coisa, porque tudo isto tem muita aplicação também à circunstância da reinauguração deste tempo. O hino da Carta aos Filipenses, que repito, saiu das primeiras comunidades cristãs e depois São Paulo certamente incluiu na Carta aos Filipenses, diz-nos que aconteceu em Jesus Cristo algo de absolutamente inaudito, inédito. Isto é, ele que era de condição divina, porque os primeiros cristãos percebiam isso, entreviam que em Jesus Cristo estava com certeza o homem Jesus, mas que no homem Jesus estava muito mais do que aquilo que a humanidade só por si conseguia. E que esse Jesus, sendo então de condição divina, não se isentou daquilo que é a condição humana e muito pelo contrário. Fechou a nossa condição daquilo que ela tem de essencial, como esperança e como sofrimento, e assim prosseguiu, até ao último momento, ao momento de morte e morte de cruz. Quando nós ouvimos morte e morte de cruz, isto não se impressionará hoje tanto como impressionava as primeiras comunidades cristãs. É porque para nós a cruz, com 2000 anos de meditação,
e da reflexão já significa uma vitória, de tal maneira que até a Sexta Cruz, o símbolo e o emblema de muitas vitórias extrapolando o seu significado, com certeza. Mas para os primeiros cristãos a cruz era a morte mais ignominiosa que podia ser. Era o castigo, o suplício mesmo, que se dava, enfim, aos escravos que fugiam dos seus amos e aos piores criminosos que se pudessem apanhar, segundo as leis da época e as considerações de então. E por isso a cruz era qualquer coisa de ignominioso, de impossível. Daí o contraste. Então Jesus, que era de condição divina, não só se fez um de nós, mas foi connosco até esse abismo da condição humana, ou de total falta de condição já, a morte e morte de cruz, acentuou ali, exatamente assim. E é por isso que ele nos diz tanto. É porque não há recanto da condição humana, por mais abismal que seja, não há surpresa negativa, não há tristeza grande, onde nós não encontremos aquele que precisamente aí nos quis encontrar, Deus feito homem, Jesus, o nosso Cristo. E é por isso que a salvação cristã não é de fora. A salvação cristã não vem de longe. A salvação cristã vem de um Deus que nós divisamos em alguém que, tendo assumido a nossa condição, a viveu até ao fim e não deixa de fora dessa vivência nada que possa transformar em convivência salvadora pelas nossas tristezas também e pelos nossos sofrimentos sempre. É por isso que estamos tão identificados com este Deus. Um Deus que não nos salva de fora de nós, mas vem dentro de nós, até que daqueles abismos onde nós não queremos chegar, mas onde infelizmente tanta gente chega. E daí que houve aqueles homens e mulheres que acompanhavam Jesus no seu primeiro grupo, nós não desfixemos o olhar, nem no corpo, nem no coração, do que ia acontecer. Porque sabemos, passado este dia, já com Jesus sepultado, vem um dia completamente novo. Aquele dia que nos traz aqui e que nos faz afirmar sempre que nos reunimos em seu nome, aquilo que já dizem que é a Eucaristia. Ele está no meio de nós. Nós cristãos somos os que sabemos que, tendo percorrido o nosso caminho humano até no tempo mais íngreme, mais estreito e mais atroz, o Senhor Jesus Cristo agora tudo isso enche de vida, da sua vida ressuscitada e ressuscitadora, e por isso está connosco todos os dias até ao fim do mundo. Ele próprio é o fim do mundo, no sentido da verdadeira finalidade das coisas, quando a nossa vida e a dele for uma só, para a glória de Deus Pai e para a salvação eterna. Nunca mais deixaremos de meditar isto. Aliás, abre-se hoje uma semana que se chama Santa, quer dizer, cheia de Deus, particularmente evidenciada nos seus vestígios bíblicos e da Igreja, do mundo. E ao longo desta semana, concretamente no período pascal, a partir de quinta-feira à tarde, nós temos a ocasião de ir palmeando, digamos assim, cada momento da caminhada de Jesus na Terra, naquilo que ela teve de verdadeiro, definitivo e completo. A sua vida é entregue por nós. E por isso, nós somos filhos da Páscoa de Jesus, que é exatamente a sua passagem deste mundo para o Pai e que nos leva consigo na participação do Espírito. Desse Espírito, que diz-nos um outro Evangelho que Jesus concedeu a todos precisamente ao morrer. Expirou. Deu-nos o Espírito para que nós vivamos do seu Espírito e a sua vida seja a nossa. Portanto, uma vida vencedora, mesmo sobretudo naqueles momentos em que ela mais precisa ser vencedora, mas desta vitória de Deus, que não é exterior, não é força, não é de imposição, mas é de pleno convencimento e de perfeita comunhão com a vida de todos e de cada um, onde ela mais precisa de ser acompanhada. E aqui, meus irmãos, eu regresso ao ramal, que regresso com todo o gosto. Porque eu sei, vou sabendo, e vou atestando, e vou dando graças a Deus por isso, que nesta comunidade vos acompanhais muito uns aos outros. É uma comunidade cheia de gente preocupada com o bem dos outros. O bem realmente, não apenas em abstrato ou teoricamente, mas com o bem realmente, com as dificuldades, com as dores, com as penas. Sei que o vosso pastor se derrama em sinais de si mesmo, de companhia cristã, de tudo e de todos, e sei que ele contagia muito, e muitos contagiam uns aos outros com este sacramento, que não é outro, senão este que o Espírito de Jesus Cristo enviou em todos e em cada um que queira receber. Portanto, cada um de vós também se poderá dizer o que aquele hino dos Filipenses disse Jesus Cristo. Ele não se isentou de viver a condição humana daquilo que ela tem de mais triste e trágico para a preencher de vida, a vida que recebe de Deus Pai e partilha com todos. Sei que esse também é o vosso caminho, sei que essa também é a vossa tarefa,
e sei que assim viveis em missão permanente, como o vosso Padre gosta de viver. Exatamente assim. Não vou prolongar mais esta reflexão, como disse, temos uma semana inteira para aprofundar a Páscoa do Senhor, é para isso que ela existe, até à Páscoa que celebraremos na alvorada do próximo domingo, mas queria ainda dizer-vos que, como disse aliás há pouco, antes da celebração, aos jornalistas que me interrogavam, isto mesmo que estamos a fazer, ou seja, o reinício do culto nesta igreja reencontrada de Ramal, é um bom sinal daquilo que nós cristãos devemos proporcionar à sociedade inteira, que também ela precisa de renascer e de recomeçar, não fora, mas por dentro, nas convicções e nos compromissos verdadeiramente solidários de todos e de cada um. Demos graças a Deus sempre, demos também agora, por tudo quanto está a acontecer, e esta feliz reinauguração já ao iniciar a Semana Santa, que por isso mesmo é enchida de Deus e da força constante da sua criação. Graças a Deus.
voltados para aquele que por nós foi crucificado, oremos pelos nossos irmãos que sofrem, dizendo, cheios de confiança, Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Para que Jesus Redentor abençoe o Papa Francisco e o nosso Bispo Manuel, que hoje nos visita, para que sejam pastores segundo o coração de Cristo. Oremos, irmãos. Senhor, tenha piedade de nós. Para que Jesus Salvador inspire os governos das nações a promoverem a paz, a prosperidade e o bem dos cidadãos. Oremos, irmãos. Senhor, tenha piedade de nós. Para que Jesus, em agonia, no jardim, tenha piedade dos que vivem aflitos. Oremos, irmãos. Senhor, tenha piedade de nós. Para que Jesus, flagelado e torturado, tenha piedade dos que mais sofrem. Oremos, irmãos. Senhor, tenha piedade de nós. Para que Jesus, coroado de espinhos, tenha piedade dos que não são respeitados. Oremos, irmãos. Senhor, tenha piedade de nós. Para que Jesus, a caminho do Calvário, tenha piedade dos que arrastam a cruz da sua vida. Oremos, irmãos. Senhor, tenha piedade de nós. Para que Jesus, expirando no madeiro, tenha piedade dos que estão em agonia. Oremos, irmãos. Senhor, tenha piedade de nós. Para que Jesus, suscitado e glorioso, nos faça participar da sua vida nova e recompense todos os que colaboraram no restauro desta Igreja. Oremos, irmãos. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, concedei a todos os homens que sofrem a graça de seguirem à vossa paixão e de porem a sua esperança na vossa ressurreição. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.